Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tuane Dias e no vídeo de hoje, como o vídeo ali de volta, do canal, eu escolhi falar de um dos shounens que mais me agradou ali nos últimos anos ao lado de Boku no Hero, que é Kimetsu no Yaiba, ou simplesmente Demon Slayer. Desde os tempos antigos, abundam os rumores sobre demônios devoradores de homens à espreita na floresta. Por causa disso, os moradores locais nunca se aventuram externamente durante a noite. Diz a lenda que um matador de demônios também perambula pela noite, caçando esses seres sanguinários. Para o jovem Kamado Tanjiro, esses rumores logo se tornaram sua dura realidade. Desde a morte de seu pai, Tanjiro assumiu a responsabilidade de sustentar a sua família. Embora suas vidas tenham sido endurecidas pela tragédia, eles encontraram a felicidade. Mas esse calor efêmero um dia é destruído quando Tanjiro encontra sua família abatida e a única sobrevivente, sua irmã Nezuko, se transforma em um demônio. Para sua surpresa, no entanto, Nezuko ainda mostra sinais de emoção humana e pensamentos. Assim, então, começa a busca de Tanjiro para lutar contra demônios e transformar sua irmã em uma humana novamente. A premissa de Kimetsu ela é bem simples e um tanto comum. Um menino órfão que quer fazer com que a sua irmã volte ao normal e que, para isso, precisa ficar mais forte para poder lutar contra os demônios ali que vão aparecendo pelo caminho. Claro que cada anime tem a sua história e nem todos os animes possuem uma história parecida, com esse estilo de enredo e tudo mais, igual Kimetsu no Yaiba. No entanto, muitos e muitos animes possuem ali os seus protagonistas órfãos determinados, que buscam, também uma vingança ou alguma coisa parecida, ou simplesmente que saem em busca de alguma coisa para conquistar, alguma coisa para descobrir alguma coisa. Protagonistas que se desdobram ali com todas as adversidades ali do caminho, da história pessoal e tudo mais, sempre em busca de conquistar alguma coisa. Os animes de maior sucesso têm basicamente isso como temática, e ela funciona extremamente bem, porque o desenvolvimento disso, é no desenvolvimento disso que está o ponto-chave. Não há absolutamente nada de errado em se usar uma temática clichê. Porque se algo se torna clichê, significa que aquilo foi usado repetidamente simplesmente porque aquilo sempre deu e sempre vai dar certo. É meio que uma fórmula mágica ali de se fazer uma história que conquiste o coração do público. No entanto, quando se trata de uma história ali que almeja o seu lugar ao sol, ainda mais em um mercado tão competitivo, como é o mercado de animes e mangás ali tão lotado de boas histórias e de histórias com premissas parecidas, o autor precisa abusar da sua criatividade e também abusar ali do carisma dos seus personagens. E esse foi exatamente o caso de Kimetsu. O anime tem um início, para ser mais exato, os 2 ou 3 primeiros episódios que se desenrolam de um modo mais calmo, que podem não ser tão impactantes assim, pelo menos no meu caso, eu notei esse tipo de coisa quando eu estava assistindo. No entanto, ele já deixa claro que vai ter uma história que vai fazer com que o anime venha a fazer parte daquele grupo de animes de grande sucesso, daqueles que conquistam o seu coração de um jeito bem rápido. O desenrolar da trama, os objetivos dos personagens e a interação que um tem com o outro é bastante simples, mas funciona muito bem. Não se torna cansativo nem forçado em nenhum momento, sejam essas observações feitas nas interações entre os personagens, sejam nos objetivos que cada um possui. E isso é muito importante porque, infelizmente, existem aqueles personagens que a gente acompanha, tá acompanhando o anime, tá acompanhando a obra e tudo mais, mas a gente não se apega tanto àqueles personagens. Não forma, uma ligação com eles e tudo mais, a gente chega até a não se importar muito com o que acontece. Mas esse definitivamente não foi o caso do quarteto central de personagens dessa obra. Os 4 são construídos de uma maneira tão limpa e com tanto carinho que eles abundam da principal qualidade que um personagem precisa desesperadamente ter em uma história, que é o carisma. E eles são carisma puro, cada um com um jeitinho, um complementando a personalidade do outro, fazendo com que a autora mostre o que há de melhor em cada lado da personalidade de cada um ali do seu próprio jeito. E isso ficou tão legal em Kimetsu que se tornou bastante apaixonante. Particularmente, eu gostei muito da Nezuko. Acho ela disparadamente ali uma das personagens femininas mais fofas e acredito que a mais bonitinha dos animes. Ela é tão gracinha e cheia de carisma que você consegue se apegar muito nela, o que geralmente não acontece com personagens femininas em animes, no meu caso. Eu nunca fui muito chegada a personagens femininas não, são raras as exceções, mas ela foi uma das que mais me conquistou. Eu achei muito interessante como a autora trabalhou em cima dela, não só dando um visual perfeito para a personagem, como também uma construção e um desenvolvimento igualmente perfeitos. E isso sem a garota falar uma palavra sequer durante todo o anime, tá? Com exceção ali do comecinho, é claro. E mesmo assim, gente, sempre que ela aparece na tela, ela sempre aparece fazendo algo interessante, seja de fundo ou também diretamente, quando ela aparece lutando ou sendo o foco principal de algum momento da história.
Sobre o trio masculino, olha, eu vou confessar que fazia tempo que eu não vi um trio tão simpático quanto esse. O interessante é observar que isso acontece mesmo com eles sendo, né, personagens com construções simples. Zenitsu é um medroso gritão, mas que guarda um lado sério e forte ali. Inosuke é um amigo competitivo que quer pagar de machão o tempo todo e tudo mais, mas que tem um lado mole também. Já o Tanjiro, embora ele seja simples em essência, ele é um personagem muito bem feito. A humanidade dele chega a ser palpável, de tão aflorada e bem trabalhada que é. Em todos os momentos você consegue sentir uma vontade muito grande de ser amigo dele, de ajudá-lo, de apoiá-lo. Ele é tão apaixonante que é impossível não se preocupar com ele ou se sentir ligado a ele emocionalmente, no sentido que faz com que nós consigamos entender o que ele sente. Os amigos dele causam o mesmo efeito na gente, é impossível não se apaixonar por aqueles dois bocós. あばらよりコブがいて。ごめん。お前、俺に謝れよな。痛かったんだぞ。ボカスカ叩きやがって。謝れ。断る。謝れよ！断る。謝るんだ。 Já o grupo de vilões é meio que dividido em duas categorias de enredo. De um lado temos um grupo de demônios, que de um modo geral não possui uma construção complexa em cima, já que o anime deixa claro que eles são seres basicamente irracionais, que apenas querem comer humanos. Porém, do outro lado, temos alguns desses mesmos seres que são muito mais fortes que todo o restante. Esses personagens eles aparecem de forma constante na história e são os responsáveis por fazer a trama andar, já que eles sempre aparecem no caminho dos principais. Esses seres podem ou não estar diretamente ligados ao vilão principal, Muzan Kibutsuji, que coordena um grupo com os mais poderosos demônios que são absolutamente fiéis a ele. Alguns desses seguidores do Muzan eles foram mostrados no anime, mas a maioria deles não foi abordada ali de forma direta, o que é absolutamente normal, né, gente? Já que essa foi a primeira temporada e o anime vai ter uma continuação ali em filme esse ano e provavelmente nos próximos anos também, podendo ser ali um anime médio ou até um pouquinho longo. Ah, e quando eu digo que alguns dos demônios não estão diretamente ligados ao Muzan, eu não quero dizer que eles não foram feitos por ele, ok? Eu sei que todos os demônios do anime têm o sangue do Muzan e que é ele quem os transforma. No entanto, nem todos fazem parte do exército direto dele, dos mais fortes, né? E são desses personagens que eu estou falando. Cada um dos vilões que tiveram foco foram bastante interessantes e tiveram boas construções ali no momento em que eles figuraram na história. Os desfechos das lutas, as derrotas de cada um desses personagens e até a história pessoal de alguns deles conseguiu ser bastante comovente quando foi mostrado. Já o vilão principal, embora ele tenha sido, sim, um personagem bastante interessante ali, tanto visualmente como de comportamento mesmo, nessa gama de episódios ainda não ficou muito clara qual vai ser a sua construção. No entanto, muita gente que lê o mangá, né, sempre fala ali que ele é um vilão bastante interessante e bastante bem construído, que só garante mais um ponto positivo ali para Kimetsu. Os poderes do anime também são bastante interessantes e ter como foco a água, né, a respiração da água ali para um protagonista, né, pro Tanjiro, foi uma coisa um tanto quanto inédita, digamos assim, já que geralmente os autores eles se focam sempre mais em poderes como fogo ou raio, por exemplo. Mas o uso da respiração da água no protagonista ficou maravilhoso. Além do que, gente, para quem se incomodou aí com esse fato, né, já imagina que vai sentir falta dos poderes que eu falei anteriormente, pode ficar tranquilo, porque existem outros personagens com um foco bem feito e que possuem justamente esses poderes. Os próprios amigos do Tanjiro se enquadram nisso, e a exemplo disso também temos os Hashiras, que são os caçadores de demônios mais fortes da história, que possuem vários tipos de poderes e respirações. Apesar de pouco mostrado, já deu para se ter uma leve ideia de como funciona a personalidade de cada um e o quão diferentes eles parecem ser uns dos outros. Tomioka, por exemplo, foi o único desse grupo de Hashiras que deu as caras em momentos chaves da história nessa primeira temporada. 鱗滝左近次という老人を訪ねろ。富岡義勇に言われてきたと言え。 E olha, apesar de ter aparecido pouco, isso já foi suficiente pra muita gente até mesmo ter ele como personagem favorito do anime. Não se sente falta de nada em Kimetsu no Yaiba. Você quer um bom gráfico, uma boa direção? Tem. Aliás, que gráfico lindíssimo, né? Vamos combinar que esse é um dos gráficos mais lindos ali pra um shonen, pra um anime em geral.
Você quer bons personagens? Tem bons personagens. É boa trilha sonora? Tem boa trilha sonora, boas lutas, bons vilões, bom protagonista, boa história, tem tudo. E não só tem, gente, como a gente pode trocar o bom ali na descrição que eu dei pra ótimo e ótimos, porque tudo nesse anime é maravilhoso. 勝負だ! 俺は必ず隙を見てお前に勝つぞ。俺はお前じゃない、かまど炭治郎だ。かまぼこゴンパチロウ、お前に勝つ。誰なんだそれは。お前だ。違う人だ。うるさいわ! E é isso, gente. Essa foi a minha resenha de Kimetsu no Yaiba. Se por acaso você não assistiu o anime, corre assistir, porque esse com certeza é um dos shonens da nova geração aí. Esse chegou pra ficar no coração do pessoal, ele é muito, muito legal. E se você tem aquele amigo que você quer fazer com que ele assista o anime de todo jeito, pode mandar esse vídeo pra ele aqui, que eu não coloquei spoilers nele de propósito, pra que seja um vídeo ali universal, que possa agradar tanto quem já viu o anime quanto quem ainda não viu. Curtam a nossa página no Face, me sigam nas redes sociais ali no Twitter, no Instagram. Eu deixei o link de todos eles aqui na descrição do vídeo direitinho, tá bom? É só abrir lá e entrar que vocês vão direto. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.